Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$ 100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Troca de passes está de volta com o Maurício Saraiva, com o Rafael Rezende. A gente teve um triangular nessa semana. O Cruzeiro derrotou o Corinthians, que perdeu do Cruzeiro, que derrotou o São Paulo. Isso fez o Cruzeiro sair da zona do rebaixamento, pelo menos até a rodada de amanhã, porque Ceará e CSA jogam e podem passar o Cruzeiro, embora com missões difíceis. Fez o Corinthians deixar o G4, fez o São Paulo chegar ao G4. O São Paulo derrotou o Corinthians no domingo passado, perdeu do Cruzeiro no meio da semana e hoje derrotou o Avaí. Em comum a essas duas vitórias do São Paulo, o placar magro de 1-0. Só que hoje foi contra o Avaí esse 1-0. E com o adendo da expulsão cedo, né? Não tão cedo como a do Avaí contra o Inter no meio de semana, mas ainda ali próximo aos 20 minutos do primeiro tempo. Então assim, não mudou o desenho do jogo porque seria um jogo praticamente de ataque contra a defesa. Mas mudou um pouco do que seria o ímpeto do Avaí de escapar, de tentar criar alguma dificuldade para a defesa do São Paulo. Então foi um jogo característico, muita posse, muita troca de passes, até mais profundidade a gente está vendo, mais gente entrando na área, mais finalizações, foram 16 do São Paulo, aí o lance da expulsão, né? Ainda no início do jogo. Eu esperava, Rafa, uma vitória com muitos gols, mas aí você lembra o retrospecto do ataque do São Paulo no ano. Hoje ele chegou ao seu gol de número 23. Não, é baixo. É baixo. Uma defesa sólida e um ataque que não produz. Aliás, desculpa, chegou ao gol de número... Eu vou ver isso aqui certinho pra você. Mas os números do São Paulo no ano são muito ruins. A melhor defesa do Brasileirão. E considerando que a vocação do treinador que entra, que está contratado, 27 gols. É de 27 gols no campeonato. 27 no campeonato. É uma vocação de um time que ataca o tempo inteiro, mas só o ataque sem a efetividade, a gente fica elogiando o conceito, mas sem resultado o conceito dança, né? Então, fazer 1-0 contra o Avaí de goleada com 1 a menos é a vitória do protocolo, né? É a vitória que mantém você na briga, mas não é uma vitória convincente. E não que o gol vale tanto quanto os outros, obviamente, mas ainda mais uma questão do gol ter saído apenas na bola parada. Sim. Né? Na batida do Daniel Alves e a cabeçada do Arboleda. E com alguns lances, principalmente um deles na segunda etapa, um do Richard Franco batendo cruzado, com perigo que o Avaí não poderia levar no jogo com a bola rolando pela forma como se desenhou. O Pato podia ter facilitado as coisas, né? Com esse gol que ele desperdiçou ainda na primeira etapa. E aí o gol do Arboleda, subindo mais que Agora, é incrível, né, que o São Paulo, com um elenco com boas opções ofensivas, tenha tão poucos gols na temporada. É isso. 27 gols em 27 jogos no campeonato. São Paulo é o 7º pior ataque do campeonato. Hoje ganha com gol de zagueiro. Sim. Né? Ganha com gol de zagueiro. Boa parte desses jogadores de frente atua menos do que deveria. As lesões do Pato, as lesões do Pablo, os jogadores mais centrais, né? Pelo lado esquerdo, o Everton jogando pouco. E aí a gente já vai para um outro tipo de jogador, os jogadores de velocidade da base. O Antony ainda se adaptando a profissional, por mais que seja muito bom jogador. O Toró do outro lado. Então, assim, aí a gente pode falar de Hernanes, questão das lesões. Daniel Alves chegando depois de todo mundo já, pós-Copa América. Então é um time em eterna construção esse São Paulo. E isso influencia diretamente também a qualidade do jogo. Por mais que o Diniz, sim, tenha essa vocação ofensiva e pelo menos com relação a volume, o São Paulo tenha um crescimento, né? Com relação à parte ofensiva. Agora, veja, é claro que o Avaí, à medida que fica com um jogador a menos, e com o mesmo número de jogadores, ele já jogaria atrás o tempo inteiro. Mas com um a menos, reforça uma situação que todo time que joga só para se defender, ele cria uma armadilha para si mesmo que ele está proibido de errar. Como ele só se defende, ele não tem direito a um erro defensivo porque ele vai tomar um gol. E no que tomar um gol, o jogo acabou para ele, porque ele não tem capacidade de atacar, né? O Avaí hoje estava embretado, não podia fazer diferente. Mas todo time que se coloca apenas para se defender, ele se proíbe de errar. Mas errar é humano. Agora, como se parecem Corinthians e São Paulo? Não só porque eles estão muito próximos na classificação, hoje estão brigando ali pelo G4, São Paulo está só a 2 pontos, mas são times com desempenho ofensivo muito pobre, times cujas torcidas se desmobilizaram nos últimos jogos, o público de hoje no Morumbi é muito pequeno na comparação com o que vinha acontecendo,
porque tem sido penoso ver jogos do São Paulo e do Corinthians. Não é um momento de satisfação, de alegria, é um momento assim penoso, custoso. Cansa ver jogo do São Paulo, cansa ver jogo do Corinthians. O mais curioso é que os dois atingem essa mesma questão com trajetórias diferentes, né? É um Corinthians da continuidade, é um Corinthians de um elenco montado no molde do seu treinador, com escolhas de jogadores para encaixarem determinadas funções e que não engrena como poderia ser esperado, como foi 2017, quase que uma continuidade de trabalho para o Carille. Mas essa sequência, que não é só do Carille, mas que a gente sempre fala aqui, do Mano, do Tite, 10 anos de Corinthians estruturado de uma maneira muito próxima. E um São Paulo não, o São Paulo que chega nesse patamar aí de um torcedor bem desconfiado, incomodado, pelas trocas constantes, é o extremo oposto, né? É um elenco montado e desmontado dentro da temporada, mas também nas anteriores, uma dificuldade danada de estabilidade, de dar continuidade ao seu projeto, em escolha de treinador, em contratação de jogadores. Não é que invista pouco, nenhum dos dois, na verdade. O Corinthians até com problemas financeiros pela questão da arena, enfim. Mas os dois investem bem, têm folhas salariais altas para o padrão brasileiro. Tanto que brigam em cima, em classificação, independentemente do que é um jogo que não flui. E você vê como só mudar o técnico não adianta da noite pro dia. O Diniz chegou, tem uma ideia super ofensiva, o primeiro jogo ele empatou 0-0 com o Flamengo. Ao Flamengo no Maracanã. Ele empatou com o Bahia, 0-0 na Fonte Nova, derrotou o Fortaleza no Pacaembu 2-1, perdeu do Cruzeiro e ganhou do Avaí. São 5 jogos dele. Sempre as vitórias por 1 gol de diferença e com muita dificuldade ofensiva. O Diniz falou hoje sobre essa dificuldade no Morumbi. As vezes que a gente finalizou da entrada da área, se são esses lances que você está falando, muitas vezes a gente chutou e alguma delas até gerou contra-ataque. A gente tinha que trabalhar melhor, a gente teve chances, algumas chances, como no lance ali do Raniel, no final já podia ter finalizado, mas quando você está com a defesa muito trancada no meio da área, a gente conseguiu explorar muito bem os dois lados do campo. Então isso acho que a equipe até fez bem. Um lance ou outro que a gente podia ter finalizado já da entrada da área não finalizou, mas de maneira geral a gente conseguiu circular bem a bola e entrar pelos lados, que é onde a gente tinha que entrar mesmo. O Diniz falou também sobre o Alexandre Pato, sempre assunto no São Paulo. Em relação ao Pato, as conversas com o Pato, desde quando eu cheguei, elas praticamente são diárias. É um cara que dispensa comentários no sentido de potencial, de qualidade, e a gente está procurando dar todas as condições a ele para que ele consiga ter assim, a efetividade que ele sempre teve. Sabe? É um jogador que dispensa comentários no que diz respeito à qualidade. Então, a gente espera, de fato, que ele consiga converter as chances que ele tem aparecido para ele em gols e virar esse momento. E a gente sabe que ele está sendo cobrado por conta da falta de gols. No caso de hoje, ele se movimentou bastante, deu muita opção para os jogadores, ajudou na marcação. Então, hoje, especificamente, faltou o Pato colocar as chances que ele teve, pelo menos 1 ou 2 para dentro. Sabe como é repetitivo o papo em cima do Alexandre Pato, né? Ele está com 30 anos e ainda estamos falando sobre potencial, o nível que ele pode chegar. É só lembrar do que era o Pato quando surge no Inter em 2006 e é comprado pela multa rescisória pelo Milan, de tanto que se acreditava que aquele menino de 17 para 18 anos seria um centroavante completo de nível mundial. À medida em que o tempo foi passando e ele continuava jovem, porque começou com 17 anos, todo novo clube que o contratava pensava, não, mas comigo ele vai jogar. O treinador novo dizia, mas comigo ele vai jogar. Até agora não aconteceu tem muito nesse potencial, padrão. Tem muito potencial, tem muito potencial. E a carreira vai passando sem ele demonstrar o potencial que, eu concordo com você, ele demonstrava até mesmo. O Daniel Alves foi eleito o craque do jogo. Ele atuou hoje como lateral, porque o Juanfran não jogou. E, de novo, o assunto está muito repetitivo em torno do São Paulo. O papo foi sobre esse, lateral, meia, onde rende mais Daniel Alves? E ele falou sobre isso mais uma vez. Aqui, infelizmente, tudo é debate, tudo gera debate, mas como no Barcelona se criou o falso 9, aqui se criou o falso lateral direito, né? Que é uma Por quê? posição, Por quê? Porque é uma posição de início aberto e depois vir um pouco para dentro para construir, para ajudar os companheiros a ter melhor desempenho, fazer a bola conectar com os nossos atacantes, fazer a bola conectar com o nosso meio. E é isso, mas é assim, o desafio foi lançado desde o momento que eu pisei aqui e é isso, na base da luta, na base de guerrilhar
familiar, na base do sangue. É assim que eu construí tudo na minha vida, agora não vai ser diferente. Falso lateral é bom. Eu queria propor também o lateral total. Fica melhor que falso lateral. Lateral total. Mas é isso. Falso é pejorativo, né? Aí, mas aí, veja, aí tem outro dilema que o São Paulo criou para ele, né, Rizek? Quando você contratar o Daniel Alves, é uma grande contratação. Colocar 10 no Daniel Alves é uma jogada de marketing que tinha em fazer dinheiro com produtos e a camiseta do Daniel. Mas daí a você acreditar que o Daniel Alves vai desequilibrar o jogo e ganhar o jogo para você, é uma cobrança que não dá para fazer do Daniel. Ele sempre foi de excelência, mas na função dele, num time encaixado de muita qualidade, onde ele era uma peça excelente. Mas uma peça central que vai driblar 3 caras e dar o passe para o gol, o Daniel não é. Né? Então você querer isso dele é querer o que ele não tem para lhe dar. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.